Olá pessoal, bem-vindos à Ciência do Bilinguismo, o podcast para você que é bilíngue ou que pretende tornar-se bilíngue e gostaria de saber o que a ciência tem a dizer sobre esse mundo, que é um mundo fantástico, que é o mundo do bilinguismo. Aqui você vai entender como a experiência bilíngue influencia o nosso cérebro, influencia o nosso comportamento, como o bilinguismo influencia inclusive a forma como a gente pensa e a forma como a gente sente. A nossa vida em geral. Meu nome é Plínio Marco Dettoni, sou doutor em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo, professor do curso de Psicologia e coordenador do Laboratório de Psicologia do Bilinguismo da Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui no Paraná. E eu vou ser o seu companheiro de jornada pelos próximos episódios de Ciência do Bilinguismo. Então, nesse primeiro episódio, uma introdução ao podcast, vamos ver por que você deve, nesse exato momento, inscrever-se no podcast para você não perder nenhum episódio desse que é, na verdade, o único podcast em português especializado na ciência do bilinguismo. Aqui você vai entender os fundamentos científicos de diversos temas relacionados ao bilinguismo, mas também ouvir algumas histórias de como bilíngues usam as línguas que sabem nas suas vidas cotidianas. Situações muito diferentes que só, na verdade, quem é bilíngue passa e, às vezes, situações muito engraçadas. A gente vai falar sobre questões relacionadas a famílias bilíngues e como a gente pode criar os nossos filhos em uma segunda língua. Será que isso é possível? E fazendo isso, na verdade, a gente acaba ajudando eles a se tornarem bilíngues sem ter que passar pelo processo árduo, muitas vezes frustrante, de ter que aprender uma primeira língua depois, uma primeira língua estrangeira depois de adulto. E uma coisa que todos nós que fizemos isso sabemos que não é nada fácil. Será que é possível criar um filho em uma segunda língua? E uma língua que muitas vezes a gente nem sabe tão bem assim? Então, a gente vai ver como isso acontece. Vamos também falar sobre como funciona um cérebro bilíngue e como as diversas línguas são organizadas no nosso cérebro. Como elas interagem entre si, como elas influenciam o nosso comportamento, como elas influenciam a forma como a gente pensa ou a forma como a gente sente também. Será que adultos aprendem uma segunda língua como uma criança adquire a primeira língua? Então essa é uma questão importante que a gente vai acabar falando aqui no podcast. Como podemos usar o que a gente sabe sobre o cérebro para aprendermos uma língua com mais eficiência? Não só com mais eficiência, mas também com mais satisfação. Porque, afinal de contas, a gente se torna bilíngue ao longo de muitos e muitos anos. Não é uma coisa que acontece facilmente. Então, se a gente não tiver uma satisfação diária na prática das línguas que a gente sabe, é muito difícil acontecer. Por falar nisso, vamos discutir também como aprendemos uma língua, principalmente como podemos utilizar técnicas e estratégias do campo da psicologia no nosso aprendizado de línguas, tornando o fato de falar várias línguas, 2 ou mais línguas, uma coisa natural, não simplesmente uma coisa escolar, como se aprende geografia, história, ciência, se aprende também, por exemplo, inglês. É uma coisa simplesmente acadêmica. E uma questão que me veio, que eu acho que cabe aqui nesse momento, é o que aprender uma língua, escovar os dentes antes de ir para a cama e fazer uma dieta tem em comum? Como a gente vai ver, essas coisas têm, na verdade, muita coisa em comum, porque são todos hábitos. E assim, dessa forma, elas mais ou menos seguem os mesmos princípios comportamentais. Então, vamos ver como podemos aplicar as pesquisas do campo da psicologia no aprendizado de línguas e assim nos tornarmos bilíngues. Por fim, gostaria de agradecer aos meus queridos alunos e profissionais que fazem parte do Laboratório de Psicologia do Bilinguismo, pessoas que sem as quais não seria possível construir esse espaço físico, mas também esse espaço virtual, onde desenvolvemos projetos, pesquisas, que envolvem parceiros de diversos países, inclusive, e da qual esse podcast também faz parte. E por falar nisso, você também pode fazer parte da ciência do bilinguismo, enviando os seus comentários e enviando as suas perguntas no Instagram, @psychologyofbilingualism, psicologia do bilinguismo, em inglês, Psychology of Bilingualism,
ou no Telegram Ciência do Bilinguismo. Se vocês procurarem no Telegram Ciência do Bilinguismo, vocês vão ver ali a minha foto com o meu nome, Plínio Marco de Tone, ou como está ali, Plínio Tone. E vocês podem me mandar um áudio, fiquem muito à vontade para me fazer perguntas relacionadas a esse tema. Qualquer coisa que vocês queiram me contar, uma história ou alguma pergunta. E se você fizer isso, se você me mandar um áudio, por exemplo, você poderá inclusive ouvir a sua própria voz aqui no Ciência do Bilinguismo como parte de um episódio. Bom, então é isso, gente. Um forte abraço a todos e nos encontramos no primeiro episódio, onde vamos conversar sobre o que significa ser bilíngue. Quem são os bilíngues? Será que o bilinguismo é algo raro ou extremamente comum? E será que você é bilíngue e nem sabe? Posso apostar que tem muita gente aí que é bilíngue e que nem sabe que é bilíngue. Vou explicar isso com bastante detalhe, com calma, no nosso primeiro episódio. Então é isso, gente. Até mais.